Boa noite, pessoal, tudo bem? Essa aula aqui é a continuação da primeira aula que nós tivemos sobre lei de Kirchhoff. Nós vamos falar agora sobre a lei das tensões. Se você não viu a primeira aula, é preciso que você vá no canal e veja o primeiro vídeo. Por quê? Porque várias explicações que fundamentam o que eu vou falar aqui foram dadas na primeira aula e eu não vou repeti-las. Então, vou direto para a minha lei. O que a lei das tensões diz, né? Qual que é o enunciado dessa lei? A soma algébrica de todas as tensões ao longo de um caminho fechado num circuito, ela é sempre igual a zero. Da mesma forma com que eu havia sublinhado alguns termos na primeira aula, eu fiz a mesma coisa aqui, que são termos que a gente tem que elucidar antes de poder aplicar essa lei. Então, primeira coisa, o que é soma algébrica de tensão? Segunda coisa, o que é um caminho fechado? Eu vou começar pela definição precisa de caminho fechado. Eu imagino que todo mundo intuitivamente saiba o que é um caminho fechado. Mas a gente precisa de uma definição precisa. Por quê? Porque na matemática a gente não pode ficar refém do que cada um acha ou do que cada um compreende como mais certo. Tem que ter uma definição ali na pedra, que não tem dúvida, né? Clara. Então, vamos lá. O que é um caminho fechado? Caminho fechado é uma sequência de nós que eu denotei aqui N1, N2, N3, até o meu último nó, que é o meu enésimo nó. É uma sequência de nós distintos, com uma exceção. O primeiro nó é igual ao último. Bom, é um caminho fechado, então que bom que eu volto no início, né? Porque senão o nome não faria sentido. E não pode ser uma sequência de qualquer nó que eu quiser. Tá vendo que eu falo e tal que esse conjunto aqui, ó, essa sequência de dois nós, que é o N, I e o seu subsequente na sequência, tem que ser um elemento do circuito. Deixa eu traduzir o que é isso para vocês. Imagina que eu começo aqui nesse nó. Eu não posso falar que o próximo nó da minha sequência é esse aqui, ó. Por quê? Porque não tem um elemento que conecta esses dois nós. Se eu começo aqui, o próximo nó só pode ser ou esse, porque tem um elemento que os conecta. Tá bom? Eu vou dar um exemplo, uns dois exemplos de caminhos fechados. Primeiro exemplo, vou pegar um aqui que acho que todo mundo me falaria, como se eu pedisse vocês para dar um exemplo, acho que todo mundo falaria esse aqui, né? Começo nesse nó, venho para esse, desço, venho para a esquerda e subo. Ótimo, isso aqui é um caminho fechado. Mas eu posso ter outros caminhos que às vezes são menos intuitivos. Por exemplo, posso começar aqui, posso ir para cá, subir, esquerda, para cá, descer, direita. Caminho fechado, do mesmo jeito. Tá bom, pessoal? O que eu não posso fazer é isso. É começar aqui, por exemplo, subir, vem para cá, volto e continuo. Não pode continuar porque aí você teve uma repetição interna. E, obviamente, para o caminho ser fechado, ele tem que ter o nó inicial e final correspondentes. Isso aqui não é um caminho fechado. Então, ok, eu acho que vendo o exemplo fica mais claro, né? A definição às vezes parece um pouco árdua, mas não é não, gente. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que está falando exatamente o que eu estou falando no exemplo aqui. Então, o exemplo eu acho que elucida bem. Vamos passar para o próximo ponto. O que é a soma algébrica de tensão? E antes de falar explicitamente sobre a soma algébrica de tensão, eu vou ter que dar uma palavrinha sobre a convenção passiva de sinais em circuitos elétricos. O que é essa convenção passiva? É a forma com que nós consideramos o sinal das tensões elétricas, de forma que elementos passivos, como um resistor, tenham sempre potência positiva. Então, a gente vai entender que dissipação de potência está ligada a uma potência positiva. E elementos ativos ou que vão fornecer energia, como fonte de tensão e fonte de corrente, terão potências negativas, de forma com que a gente liga
uma potência negativa ao fornecimento de energia. Um parênteses aqui, gente. A gente usa essa convenção, mas lembrem-se que quando a gente resolve, faz os cálculos, a gente pode achar corrente negativa e a corrente pode estar no outro sentido. Então, uma fonte de tensão, por exemplo, pensar numa bateria, normalmente ela fornece potência. Mas, bom, eu acho que de noite todo mundo carrega o celular. Então, uma fonte de tensão pode também receber potência, tá, gente? Isso aqui é a convenção para a gente fazer a distribuição dos sinais das tensões em função de como que eu coloco a corrente ali. Eu não estou falando para vocês que uma fonte de tensão nunca na vida pode receber potência, porque pode, a gente carrega a bateria. É uma aplicação prática do dia a dia que a gente faz o tempo todo. Como que é, então, essa distribuição de sinais? Se a gente pegar primeiro a fonte de corrente, que eu acho que é a mais simples, a corrente a gente já sempre vai arbitrar no sentido que a própria fonte de corrente manda, né? A gente vai arbitrar nesse sentido e a gente vai falar que a tensão tem essa polaridade aqui. Para a fonte de tensão, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai seguir a mesma ideia da fonte corrente. Só que a fonte de tensão já vai nos dar de graça a polaridade da tensão e a gente vai ter que colocar que a corrente vai ser assumida nesse sentido aqui, tá? Para ficar igual à fonte corrente. A resistência, então, vai ser o oposto. Aqui no nosso resistor, se eu assumo que eu tenho uma corrente, por exemplo, nesse sentido, a polaridade da tensão tem que ficar nesse sentido aqui, tá bom, pessoal? Isso é uma convenção que a gente sempre vai seguir, e vocês vão ver que, uma vez acostumados com essa convenção, ela vai virar praticamente uma coisa natural. Vocês nem vão lembrar que estão seguindo essa convenção, de tanto vocês usarem. Vamos lá na prática. Então, imagina aqui, eu tenho essa fonte de corrente, uma fonte de tensão e dois resistores. Como que eu vou arbitrar aqui, gente? Ó, lembrem-se, as correntes e as tensões, a gente coloca nesse sentido nas fontes. E agora eu posso arbitrar a corrente no sentido que eu achar que eu quero, nos resistores. Então eu vou colocar uma nesse sentido aqui e a outra no sentido contrário, né? Então, as duas estão em sentido contrário. Como que tem que ficar a polaridade das minhas tensões nos meus resistores? Tem que ficar dessa forma aqui, de modo que a corrente esteja entrando, ó, pelo terminal positivo. E para eu fazer a soma algébrica, gente, o que é que eu faço? Eu pego um caminho fechado, aqui no caso eu só tenho um, fiz de propósito. Meu caminho fechado vai ser esse. Eu vou partir aqui de 1, eu vou para 2, depois 3, depois 4 e volto para 1. E eu vou fazer a soma algébrica das tensões, sendo que aqui eu vou chamar de VA, aqui tem VB, aqui VC e aqui VD. E como que eu faço essa soma algébrica? Eu vou olhar sempre o sinal que está na entrada de cada um dos meus elementos. Entrada no sentido que eu estou percorrendo. Se você quiser, você pode olhar o sinal oposto. Não tem problema. Lembra quando eu falei sobre soma algébrica de corrente? Que eu falava, eu utilizo corrente saindo do nó como positivo. Se você quiser arbitrar o oposto, à vontade, só seja coerente no seu arbítrio. Aqui é a mesma coisa. Eu uso o sinal da entrada. Se você quiser usar o sinal em que a gente sai daquele elemento, à vontade, só seja coerente em todos os seus cálculos. Então, como que vai ficar a soma algébrica? Olha, o VA vai aparecer negativo, o VB vai aparecer positivo, o VC apareceu positivo e o VD apareceu negativo, tá bom? Só peguei aqui, ó, o sinal de cada um deles e atribuí esse sinal da minha soma, né? Ok? Vamos então, gente, a um exemplo. Vejam, vou ter que usar
tudo que eu mostrei para vocês. Primeira coisa, vamos lembrar como é que fica a tensão e corrente aqui em cada elemento. Eu vou assumir tensões aqui. Na fonte de corrente nem precisava, né? E na de tensão nem precisava também, mas estou colocando para ser coerente. Quando vocês já tiverem mais treinados, não precisa fazer isso não, tá, gente? E aqui eu vou querer arbitrar a minha corrente no meu resistor assim, né? Porque eu já sei que tem uma fonte de corrente aqui, né? Então eu já sei que esse vai ser o valor, o sentido, no caso. E a minha pergunta é fácil achar a tensão aqui no meu resistor. Qual que é a tensão na minha fonte de corrente? Bom, vamos lá. Qual que é a corrente no resistor? Antes de eu começar, que vai facilitar. Bom, é 1 ampere. Já sei disso, né? Porque está em série, já mostrei um exemplo disso na aula passada. Vamos agora, então, aplicar a segunda lei de Kirchhoff. Eu vou fazer qual percurso fechado? Eu vou fazer aqui, aqui, aqui e depois voltar para o inicial. Aqui não tem mistério, só tem um percurso fechado. Então, como que vai ser, pessoal? Menos 12, menos... Eu vou colocar primeiro o VR aqui, tá? VR, tá vendo que é um menos? Menos VR, mais o meu... um V que eu não sei, né? Que eu vou chamar de VI, que é a tensão na minha fonte de corrente. Isso aqui tem que ser igual a zero. E aqui eu vou aproveitar para falar uma coisa. Pessoal, por que a soma é zero? Você lembra que na primeira lei de Kirchhoff a soma das correntes tinha que ser zero, porque senão eu estaria ferindo a conservação da carga. Aqui, o princípio que está por trás dessa lei de Kirchhoff é a conservação da energia. Se eu conseguisse percorrer um caminho fechado e a soma algébrica das minhas tensões não fosse zero, lembrem-se que a tensão elétrica está diretamente relacionada ao trabalho, à energia. Eu podia criar energia infinita. Se não fosse zero, eu ficava dando voltas assim, ó, no mesmo ponto, eu conseguia criar energia infinita. Como a gente sabe que não existe isso, a soma tem que ser zero, tá? Só uma intuição de por que a soma tem que ser zero e não por que a soma não dá 2, por exemplo. Aqui a gente chega num pequeno impasse. O VR, como que eu vou descobrir esse valor de VR aqui? Porque eu tenho uma equação e duas incógnitas. Eu preciso de uma equação e uma incógnita. Bom, eu vou descobrir o valor de VR fazendo o quê, gente? Usando lei de Ohm. VR vai ser o quê? Vai ser a resistência vezes a corrente. A resistência é de quanto? 4. De quanto que é a corrente? 1. 4 vezes 1. Mais VI aqui. Expandindo tudo, eu tenho menos 12 menos 4 igual menos VI, que eu vou passar o VI para o outro membro da equação. Simplificando isso, então, eu calculo que VI igual a 16 volts. Positivo, gente. Então, olha, vocês aqui, junto comigo nesse exemplo, vocês viram que aqui eu vou ter 16 volts. Já está até indicado, vou pôr essa seta não. 16 volts. Em qual polaridade? Nessa polaridade aqui. É isso então, pessoal. A gente conseguiu, com a aplicação da segunda lei de Kirchhoff, calcular algo que nós não sabíamos como calcular antes dessa aula. A próxima aula eu vou parar um pouco de falar de circuitos. Eu vou ter que falar um pouco sobre matemática. Mais especificamente, como resolver sistemas de equações lineares. Ou simplesmente sistemas lineares, como a gente vê muito. Por quê? Porque eu vou precisar disso para a gente desenvolver os métodos que eu estou prometendo para vocês, que são os métodos mais poderosos de análise. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tendo dúvidas, estou à disposição. Até mais. Tchau.